foi escrito, andavam pelas ruas, não tinham asfalto e tudo mais. Então a cultura diz assim: o teu pé é sujo, mas eu sou teu amigo. Eu passo por cima da tua sujeira para te fazer bem. Então lavar o pé do outro é essa demonstração de amor e de amizade. E eles se ajoelharam ali para essa manifestação. Wagner, eles lavaram os pés. Quando os curdos tiveram os pés lavados, eles ficavam em pé, homem beija homem, eles se beijavam, muito choro. E no final os curdos disseram assim: agora os sunitas vão se sentar. E os sunitas tomaram o lugar dos curdos, e os curdos é que foram retribuir lavando os pés deles. E aí a gente percebeu que realmente Jesus é o príncipe da paz. Pode fazer alguma coisa, governantes podem fazer alguma coisa, mas o que vai estabelecer a paz no mundo é Jesus no coração das pessoas. Adilson, os muçulmanos perseguem os cristãos? Eles perseguem. Ainda que aqui no Brasil alguns digam que não, os lugares onde a gente anda, eles perseguem os cristãos. Por quê? Porque a religião muçulmana não é uma opção religiosa da pessoa, é a própria nacionalidade da pessoa. Então, quando alguém deixa de ser muçulmano e se torna um cristão, ele é classificado como traidor. Ele está traindo a família, ele está traindo a nação dele, o povo dele. Não é alguém que tem essa liberdade para ter a sua opção religiosa. Então, por conta disso, vem a perseguição. A perseguição a um muçulmano que deixa de ser muçulmano, e a perseguição a um estrangeiro que trabalha para que muçulmanos deixem a fé muçulmana. A gente entende que os seres humanos são livres para escolher a fé que querem seguir. E por isso a gente espera um momento quando em todas as nações do mundo haja liberdade religiosa. Porque muitos muçulmanos são muçulmanos por uma tradição, não por um desejo próprio do coração, não por uma revelação direta que ele tem, que traz segurança para ele. E isso tem acontecido no mundo todo. Nós temos um case aqui agora, que eu estive agora em Foz do Iguaçu, e uma pessoa convertida do Islã, que lutou no Líbano, era membro do Hezbollah. Recentemente agora ele foi espancado, eu tenho imagens disso também. E justamente porque era muçulmano e deixou de ser muçulmano, agora é evangélico, está estudando, vai ser um pastor, vai ser um missionário, mas eles não permitem esse tipo de postura, por isso eles perseguem. Em meio a todos esses lugares onde você já passou, você chegou a ver algum milagre acontecer? Nós presenciamos alguns milagres. Um deles, nessa mesma conferência do Iraque, quando nós chegamos ali, havia uma senhora. É engraçado que eu tenho isso tudo documentado em fotos, imagens, se depois você quiser colocar. Uma senhora estava aleijada há 15 anos numa cadeira de rodas. Sabendo que haviam ali os pastores brasileiros, eles têm uma visão que, como o evangelho cresceu muito no Brasil, eles querem muito a nossa oração, eles acreditam muito na nossa fé. E aquela senhora chamou o líder, o nosso líder, e disse assim: Deus me falou, quando eu cheguei aqui, Deus me falou, que os pastores do Brasil vão orar e eu vou ser curada. E no último dia eu quero me batizar como todo mundo. O nosso líder olhou para a irmã e falou: bom, se Deus falou, nós vamos orar. E reuniu a gente e falou: olha aquela cadeira de rodas. Nós olhamos, aquela mulher está assim há 15 anos, já tentou tudo com os médicos, não resolveu. Ela me chamou lá para dizer o seguinte, que Deus falou para ela que vocês vão orar e ela vai ser curada. Foram 6 dias dentro do Iraque, 6 dias de conferência. No 5º dia nós oramos por ela. Nos 4 primeiros dias era uma pressão, porque eu andava naquele auditório, quando eu via aquela cadeira, eu falava: Senhor, ô Jeová, vai na frente, misericórdia, porque eu temia que a minha pequena fé atrapalhasse, que a minha timidez interferisse. Então eu dizia: Deus, se o Senhor falou com essa mulher, apesar da gente, que o Senhor faça a obra de cura. No 5º dia fomos orar pela mulher, fizemos um círculo à volta dela, e nós não selecionamos um pastor da caravana para orar. A gente não tem um medidor de fé para dizer esse tem mais fé, esse fala bonito, não. Então eu falei: todo mundo vai orar e todo mundo vai pedir cura. E nós oramos, todos os pastores pedindo para curar. Mas quando eu terminei a minha oração, eu era o antepenúltimo, depois de mim 2 pastores ainda oraram. Quando eu terminei a minha oração, no meu coração eu fiquei
e lembrei de Jesus e eu perguntei assim: Senhor, quem vai dar a ordem? E aí vem aquela situação, né? Senhor, quem vai dar a ordem? Porque o meu medo era terminar a última oração e não acontecer nada. Alguém passar a mão na cadeira e sair empurrando a mulher. Eu queria que a gente testasse. Eu queria que a gente fizesse uma prova realmente. Mas aquela mulher estava centrada. Ela demonstrou que Deus falou com ela mesmo. Porque quando o último amém foi dado, a última oração, ela olhou para o lado direito. Eu tenho essa imagem também. Por acaso era eu que estava do lado. Ela olhou para mim, pôs a mão direita na minha mão. Olhou para o lado esquerdo. Ela pôs a mão na mão do Calil. E ela começou a fazer força no braço e força na perna. E ela falava no idioma da etnia dela: me ajuda, Jesus. E ela chorava muito: me ajuda, Jesus, me ajuda, me ajuda. E ela foi fazendo força e foi levantando. E quando ela conseguiu ficar em pé, depois de 15 anos, porque Deus estava curando ela naquela hora, ela abriu um sorriso de alegria, de vitória. Quando ela abriu aquele sorriso, a igreja foi arrebatada. Eles começaram a aplaudir. Os evangélicos lá são mais expressivos do que a maioria aqui no Brasil. Eles pulavam, gritavam, aplaudiam. E ela foi andando toda aquela plataforma, sentou na primeira cadeira, participou de todo o culto. E no final do culto, ela dançou a dança dos caldeus, dos curdos daquela região ali, realmente para demonstrar sua alegria ali. Foi um momento muito marcante de ver que Deus pode operar, Deus faz milagres sim, Deus é poderoso, isso em qualquer parte do mundo. Adilson, infelizmente nós chegamos no final desse programa. Eu tinha elencado uma série de assuntos de outros países, da China, África, Senegal, enfim, tantos outros que você já passou. Eu quero já deixar aqui com você, aqui para você, um novo convite para quando você estiver por aqui, se você puder voltar, para nós continuarmos discutindo isso. Acho que nós temos muita coisa para falar, temos ainda para discutir a questão da fé dos próprios missionários e pastores, o problema da fé, da exploração da fé no Brasil. Enfim, temos muita coisa, mas nós só temos 1 hora de televisão, embora pareça pouco, é muito, embora seja muito, acabou se tornando pouco. Exato. Diante da riqueza desse programa. Você tem mais 1 minuto, você se coloque frente a frente com essa câmera, ela é toda sua. Ok, Wagner, eu quero agradecer o seu convite e o seu trabalho de levar informação às pessoas, agradecer aos assinantes aí que estão participando. O nosso objetivo é que as pessoas possam ter um horizonte, uma esperança, um futuro melhor no Brasil e em todo o mundo. Nós trabalhamos para isso. Uma mensagem até de esperança para um 2010 muito abençoado a todos os habitantes da nossa cidade do Guarujá, que nós amamos, e dizer que, apesar das crises, dos problemas, dificuldades que toda a cidade tem, que o nosso país apresenta, o Brasil é paraíso diante de algumas realidades no mundo. Então, dessa maneira,